Fala rapaziada, saudações vascaínas. E tem ex-jogador do Vasco da Gama muito criticado, virando craque em Portugal, inclusive pode render milhões a um clube aqui do Brasil. A gente vai falar aí quem é ao longo do vídeo e tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos falar também com relação a Bruno César. Bruno César aí que atualmente está no Penafiel e pode retornar a vestir as camisas do Vasco da Gama. O Vasco procura um camisa 10 e ele pode ser aí, quem sabe, o Bruno César trazer novidades com relação a esse retorno do jogador. Falar sobre Felipe Coutinho. Alexandre Pássaro fez um convite para que ele retorne ao Vasco da Gama, retorne ali a São Januário. Vamos falar também com relação a esse assunto e trazer novidades com relação a Vanderlei. A cada hora que passa, o Vanderlei se aproxima cada vez mais do Vasco da Gama, cada vez mais em assinar um contrato com o Gigante da Colina. A gente vai trazer novidades com relação a essa nova negociação e, além dele, de todos os jogadores que podem pintar em São Januário. Temos muitas novidades no vídeo de hoje, você não pode perder. E é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você, deixar o seu like e também o seu comentário aqui embaixo, para que, é claro, eu saiba a sua opinião com relação a esse atual momento do clube e eu venha respondendo cada um para, de certa forma, a gente ver o que está acontecendo dentro do nosso clube e saber a opinião do torcedor vascaíno. Mas vamos seguir, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar o vídeo de hoje trazendo notícias sobre Lucas Mineiro. Para quem não se lembra quem é Lucas Mineiro, foi um volante que passou aqui no Vasco lá no ano de 2019, ainda na época do Alberto Valentim. O Vasco chegando ali na final do Campeonato Carioca, né, contra a equipe do Flamengo, perdendo, infelizmente. E um dos grandes destaques daquele Campeonato Carioca, pelo menos nos primeiros jogos do estadual, foi o Lucas Mineiro, um volante, pelo menos no início, com uma grande qualidade no passe, e ele de certa forma caiu na graça dos torcedores vascaínos, pelo menos ali nos 5, 6 primeiros jogos. Após isso, foi um desastre total, e de bem, o Lucas Mineiro começou a ir muito mal, e de certa forma, né, ser um jogador bem ali visto pelos torcedores, começou a ser muito contestado por grande parte da torcida vascaína. Ele aí, que era da Chapecoense, retornou ao clube de Chapecó e de lá foi transferido para o Gil Vicente, um clube do futebol português. E ele vem se destacando muito no Gil Vicente, é um grande jogador, tido como um dos principais jogadores do elenco, ele que agora tem 25 anos e tivemos notícias que ainda mais, o Lucas Mineiro pode ser transferido para o Braga, um grande time ali do futebol português e segundo notícias, o Braga quer comprar o jogador no valor aí trazido já, né, para o Real de 10 milhões de reais, um valor muito alto na minha opinião, por um jogador que não se destacou aqui no futebol brasileiro. E segundo notícias aí, o presidente do Braga falou o seguinte: está definido, vamos comprar o jogador, podia preocupar-me com a estabilidade, mas conhecendo bem a sua personalidade não precisa ser criada perturbação alguma. É um jogador completo, nós acreditamos muito nele. O Lucas é um jogador de outra dimensão. Então, definitivamente, aquela frase que o torcedor vascaíno tem ouvido é real. Os jogadores vêm no Vasco, não jogam nada e quando saem viram destaque. Isso já aconteceu com Bruno César, Lucas Mineiro e diversos outros jogadores que a gente vê aí no próprio futebol brasileiro, como Matheus Vital e diversos outros. Mas vamos lá, né, rapaziada, vamos seguir, vamos trazer agora notícias realmente do Vasco da Gama e começar falando com relação a uma nova petição. Há um tempinho atrás, a gente via que os torcedores vascaínos estavam se mobilizando com relação a petições, mas aí com relação, né, com cunho político, ali com relação a tentar colocar o Levenciano na presidência, tirar o Jorge Salgado, fazer contestações com relação às eleições lá do dia 14 de novembro, porém dessa vez é com outra definição, com outro objetivo no caso, né, sendo ele os erros feitos pela arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021. Foi uma vergonha, nós torcedores sabemos disso, o quanto o Vasco foi prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Foi de certa forma ridículo, vergonhoso, demonstrando a bagunça que tem atualmente dentro da CBF e de certa forma entristeceu muito nós como torcedores vascaínos.
E tivemos notícias ali que um sócio torcedor, ex ali, membro da Receita Federal, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele que está à frente aí, né, dessa petição, ele iniciou esse aí trabalho, essa petição junto a outros torcedores vascaínos e atualmente ela vem sendo bem preenchida aí por grande parte da torcida contra aí os atos de irresponsabilidade da CBF, dos árbitros da CBF nesse último Campeonato Brasileiro. Os torcedores vascaínos, de certa forma, nós ainda não engolimos essa queda para a Série B, grande parte da torcida, por conta disso, né? A gente sabe muito bem que passou sim por uma péssima gestão do Alexandre Campelo e um início de gestão péssimo também do Jorge Salgado. A gente sabe que o Vasco foi prejudicado no extracampo, a gente sabe que o Vasco foi prejudicado por arbitragens, aquele jogo contra o Internacional foi ridículo e diversos outros que vimos sim que o Vasco, de certa forma, foi prejudicado e contou muito por seu quarto rebaixamento. Os torcedores aí estão assinando o pedido para que agora não mais a Justiça Desportiva, o STJD, julgue ali esses atos do Campeonato Brasileiro, mas sim uma justiça comum, ou seja, um próprio, quem sabe, a STF, o Supremo Tribunal Federal, um Supremo Tribunal de Justiça, para de certa forma ver esses atos que, segundo os torcedores vascaínos, foram ilegais e tentar mudar a resolução e mudar a definição e o futuro do Campeonato Brasileiro e do próprio Vasco na competição. O próprio Alexandre Campelo também se manifestou, ele foi através de sua conta no Twitter, divulgou a petição e falou: eu apoio o abaixo assinado, vascaínos, divulguem e assinem. Então o próprio Alexandre Campelo, que também não tem moral nenhuma para falar alguma coisa, tentando aí divulgar essa petição e quem sabe tentando livrar aí a cabeça dele, né, de um quarto rebaixamento, que ele foi o grande culpado aí por conta disso tudo que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube. Mas petição feita, torcedores assinando, quem sabe alguma coisa nova pode vir por aí no futuro. Mas vamos seguir e vamos falar agora com relação a reforço. Temos novidades aí, o Vasco busca ainda no mercado novos jogadores, o Vasco vai com força no mercado, atrás de novos reforços. A gente sabe que o nosso clube, o nosso time ainda está muito limitado, o Vasco ainda nessa janela de transferências fez somente 5 contratações, sendo Léo Jabá, Morato, Zeca, Hernando e Marquinhos Gabriel. A gente sabe também que o Vasco ainda busca novos nomes, principalmente com relação a posições como goleiro, um lateral esquerdo reserva para o Zeca, um 9 reserva para o Germancano, mais um ponta, um volante, um zagueiro. São posições aí que o Vasco busca incessantemente no mercado. E segundo notícias, o Vanderlei, ontem nós já sabemos que ele havia rescindido seu contrato com o Grêmio, ou seja, ele está livre para assinar com qualquer clube do futebol brasileiro. E os únicos clubes, segundo notícias, que têm interesse na contratação do atleta são ali o Vasco da Gama e o Juventude. A gente sabe que o Juventude agora é um clube de primeira divisão, subiu, está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que historicamente, com relação à grandeza, com todo respeito ao Juventude, o Vasco é muito maior que o Juventude e, no caso, brilha mais os olhos do Vanderlei vir ao Rio de Janeiro, vestir a camisa do Vasco, do que vestir a camisa do Juventude ali, sem pretensão, no caso de futuro, a menos que o Juventude chegue com uma proposta muito boa para o Vanderlei e ele queira, né, permanecer na primeira divisão vestindo as camisas do Juventude. Mas vamos seguir, trazer novidades com relação a isso daí. Segundo notícias, o Vasco ainda não iniciou uma negociação com o atleta, porém vai iniciar urgente. O Vasco aí deve iniciar ainda nos próximos dias, nas próximas horas, até mesmo conversas incessantemente com o jogador. O Vasco quer muito o atleta, antes mesmo do Vanderlei ter rescindido seu contrato. E até mesmo o Vasco, a gente sabe que tem chego novos nomes semanalmente para Alexandre Pássaro, principalmente de goleiro. Chegou aquele goleiro lá do Uruguai, né? A gente soube muito bem, o Alexander Falcon e outros diversos nomes, como aí o próprio Jean, que foi negado pela diretoria no primeiro momento. Então, desde o primeiro momento ali de Vasco no mercado procurando um goleiro, o Vanderlei era o nome indicado, era o nome ali mais cotado para defender a camisa do Vasco. Porém, o alto salário que ele recebia no Grêmio, de 600 mil reais, e também ele ainda está jogando no Grêmio, eram algumas coisas que dificultavam uma possível transferência. Mas agora que ele está livre no mercado, pode assinar com qualquer clube, o Vasco vai com força máxima atrás do jogador e muito que provavelmente que ele vista assim as camisas do Gigante da Colina. Vários jogadores, volto a repetir, foram oferecidos ao Vasco, o Vasco e a diretoria analisaram esses nomes, porém, desde o início, o principal alvo do clube era o Vanderlei. E agora fica muito mais fácil uma negociação, o Vasco esperou, é claro, o Vanderlei ter o seu contrato rescindido com o Grêmio, até porque caso o Vasco demonstrasse uma investida maior, o Grêmio iria segurar para quem sabe dividir os salários,
tentar fazer uma venda do jogador. Então o Vasco primeiro esperou ali a situação do atleta ser resolvida com o clube. Agora, a partir desse momento que o Vanderlei está livre no mercado, o Vasco vai com força máxima e nos próximos dias o clube vai apresentar um projeto para abrir a negociação e fechar de vez com o goleiro para essa próxima temporada. É claro, o Vanderlei recebia 600 mil no Grêmio, um salário muito alto para os padrões atual do Vasco. Ele está sem clube, vai definir um novo salário ainda para sua carreira, mas o alto salário que ele tinha lá diminuiu. O teto do Vasco atualmente está em torno de no máximo 150 mil reais, vai diminuir quase 100% aí do seu salário. É algo que de certa forma pode travar as negociações, mas o foco do Gigante da Colina atualmente é o Vanderlei para a próxima temporada. Temos novidades aí também com relação a novos reforços, só passando essa situação, esclarecendo as situações do Michel, do Everaldo, do Lindoso e do De Sábato. De Sábato as negociações foram paradas, pelo menos no primeiro momento. A gente sabe que o jogador quer voltar a vestir as camisas do Gigante da Colina, mas o Vasco analisa muito bem no mercado o volante, um novo volante, né, para essa posição, um novo jogador para a posição de volante. O De Sábato é visto com bons olhos, mas ainda no momento a negociação foi esfriada, mas pode voltar nos próximos dias. Com relação ao Lindoso, o Lindoso está esperando uma definição lá de Porto Alegre, lá do Internacional. O Inter ainda não decidiu completamente o que fará com o jogador, o contrato dele vai terminar no final desse ano. Ele é um jogador não muito bem visto pelos torcedores lá do Internacional. Ele, o próprio Lindoso, quer retornar ao Rio de Janeiro, mas algumas coisas ainda precisam ser negociadas entre o atleta e o Internacional, e após isso, quem sabe, o Lindoso poderá vestir a camisa do Gigante da Colina, até porque o Vasco vê com muito bons olhos uma possível vinda, né, do jogador aí ao Vasco da Gama. Com relação ao Michel e ao Everaldo, Michel, um jogador que está retornando de lesão, o Grêmio ainda não definiu também o futuro do atleta. Ele foi campeão com o Grêmio lá em 2017 da Copa Libertadores. Então o Grêmio ainda precisa definir e olhar com melhor olhos ali o futuro do atleta. O Vasco vê com bons olhos também a contratação do Michel, mas primeiro espera uma definição da equipe gremista, né, para aí sim começar algumas negociações. E por fim, com relação a Everaldo. Everaldo é um jogador do Corinthians, ainda tem contrato com o Corinthians não definiu o futuro do atleta. Ele de certa forma ainda não faz mais parte dos planos da diretoria corintiana. O Vasco também vê com bons olhos, mas o alto salário é algo que trava aí essas negociações. Uma situação parecida com o Vanderlei pode acontecer, o Corinthians pode liberar e rescindir o contrato do Everaldo, mas até o momento é esperar. Nada nas negociações também esfriaram com relação a esses 4 jogadores. Mas vamos seguir e falar agora com relação a Bruno César. Bruno César é um jogador com passagens aqui por diversos clubes do Brasil. Atualmente é jogador do Vasco da Gama, mas está lá no Penafiel por empréstimo. Penafiel, um clube da 2ª divisão do Campeonato Português. Para vocês terem uma noção, ele em 19 jogos tem 5 gols e 4 assistências, vencendo um dos grandes destaques da equipe. Ele tem contrato com o Penafiel até julho, dia 30 de julho desse ano. Porém, o Penafiel conta com o jogador aí para a próxima temporada. Ele tem se destacado muito por lá e quer contar com 10 para o ano de 2022, já que ele tem contrato com o Vasco até 2022, janeiro de 1 de maio de 2022. Então o Vasco está nesse entrave. O Vasco procura sim no mercado um camisa 10 e esse camisa 10 pode ser o Bruno César. Não temos novidades ainda com relação a isso, mas a gente vê que até mesmo os próprios torcedores estão se surpreendendo. Ele melhorou muito a sua forma física por lá. Ele pode sim pintar no Gigante da Colina. É visto com bons olhos um possível retorno do atleta. Os torcedores pedem. Isso ajuda muito, né, também a direção vascaína a quem sabe fazer com que ele retorne ao Vasco da Gama, já que ele tem contrato a cumprir até o dia 1º de maio, e ele pode sim ser o 10 para essa nova temporada, porque o Vasco atualmente não tem o 10 no elenco. O jogador que mais parece com 10 é o Marquinhos Gabriel. A gente sabe muito bem dos problemas de lesão que ele tem aí ao longo da temporada. Ele é um jogador que tem qualidade, mas a posição fixa dele é jogar mais como um ala aberto, usar ali da sua habilidade, que de certa forma ele tem sim, e o Bruno César poderia chegar e ser um 10, que eu acredito que para uma 2ª divisão de Campeonato Brasileiro já está o suficiente, pelo menos para ser um reserva ali. É um bom jogador, tem um problema salarial, uma questão muito discutida dentro do clube, mas o Bruno César pode se vestir. Inclusive, essa semana, no clássico contra a equipe do Fluminense, ele postou um stories ali no Instagram, vendo a partida 1h30 da manhã, lá no horário de Portugal. Ou seja, o jogador demonstrou em diversos momentos já, além desse, amor pelo clube e vontade de retornar a vestir a camisa do Gigante da Colina. Quem sabe o Bruno César retorna ao Vasco da Gama, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de um possível retorno do Bruno César
César ao Vasco da Gama, vestindo a camisa aí do nosso Gigante da Colina. Para finalizar, falar agora sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, jogador revelado aqui nas categorias de base do nosso Vasco da Gama. Para quem não sabe, ele sofreu uma lesão aí no jogo lá do Campeonato Espanhol. Uma lesão grave no joelho, foi submetido a artroscopia, assim como o nosso menino Thales, né? Uma leve operação aí no joelho esquerdo, porém a recuperação foi muito ruim do atleta, ele teve mais complicações pós-operação, então ele vai retornar ao Brasil, vai passar por um momento aí de recuperação aqui em território brasileiro. E segundo notícias, o Alexandre Pássaro fez um convite ao jogador. Ele falou assim: as portas de São Januário estão sempre abertas para o Coutinho, caso ele queira tratar aqui a sua lesão dentro do clube. Ou seja, fez um convite formal ao Felipe Coutinho. Seria muito bom ter ele aqui melhorando sua condição física em São Januário, de certa forma ensinando também os jogadores mais novos aí, dando algumas dicas. É importante ter um jogador desse nível, desse cacife em São Januário. Em São Januário não, né? No CT do Almirante, que é atualmente a base do Vasco da Gama, onde o Vasco tem se concentrado aí para treinar, preparação física, é ali. E quem sabe a gente não pode ver o Felipe Coutinho fazendo um período de treinamento aqui no Vasco para também ajudar, trazer visibilidade ao clube. Acredito que é sim muito importante ter um jogador desse nível nas dependências do nosso Vasco da Gama. Muitas novidades no vídeo de hoje. Falamos sobre Bruno César, sobre Lucas Mineiro, sobre Vanderlei, até sobre Felipe Coutinho. Muitos assuntos, muitas notícias tivemos no dia do nosso Gigante da Colina e eu quero saber a sua opinião. Então deixe elas aqui nos comentários e, como eu sempre venho falando, vou responder uma a uma. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao meu conteúdo, ao nosso conteúdo aqui do canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos! E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!